Olá, comunidade HDI, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, falaremos sobre Design Thinking para serviços de TI. Roda a vinheta, editor. Pessoal, antes de entrarmos no tema do vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês uma gentileza. O que acontece? Vou até explicar o porquê que a gente pede isso. O algoritmo do YouTube, para ele poder entender que nós somos relevantes e que nosso conteúdo é relevante, e para que isso chegue a mais pessoas da nossa área, eu vou pedir para vocês a gentileza de se inscrever no canal, no botão vermelho, no subscribe. Se estiver assistindo pelo LinkedIn, é só posicionar o mouse aqui em cima no logo do HDI que vai aparecer a opção para se inscrever também. Se possível, dê um like no nosso vídeo. Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E também deixe seus comentários. Pensar como um designer, para entender como os clientes se comportam e adaptar seus produtos e serviços a eles, e não o contrário, é uma prática que tem cada vez mais espaço e adeptos no mundo corporativo. Mas afinal, o que é Design Thinking? Para que serve? Quais as vantagens de adotar o Design Thinking no seu negócio ou na sua empresa? O Design Thinking é uma filosofia com base no pensamento criativo e que busca, através dessa criatividade, encontrar soluções eficazes para os nossos clientes, usuários e pessoas em geral. Essas soluções são desenvolvidas de forma colaborativa e as pessoas são o fundamento, são a base desse processo. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar um pouco como o Design Thinking pode transformar a sua empresa e também a sua área de TI. Hoje, a gente pode dizer que no mundo corporativo, o Design Thinking é um divisor de águas, pois explora o melhor das suas equipes para buscar soluções e inovações. E o melhor de tudo isso é que o Design Thinking é flexível e a gente pode usar em qualquer empresa, departamento, como aplicação nas áreas de tecnologia, por exemplo. Em suma, a gente pode dizer que o Design Thinking é baseado em 3 pilares. Empatia, para trazer esse cliente, ou no nosso caso, o usuário de tecnologia, para o centro do desenvolvimento de um determinado projeto, ou seja, de se colocar de fato no lugar dele e entender realmente o que ele precisa. 2, criatividade para criar soluções novas a partir do exercício da empatia. E 3, racionalidade, para ver se aquela ideia realmente faz sentido dentro do contexto estudado. Uma outra característica fundamental do Design Thinking é que ele é interdisciplinar, ou seja, são vários departamentos, funções, cargos, enfim, em busca de resolver um único problema. Com o mundo hoje totalmente internacionalizado no trabalho, com o entendimento da diversidade como ativo estratégico e com a chance cultural das empresas entenderem que a diversidade, obviamente, aumenta o seu potencial criativo, o Design Thinking entra como uma luva. Então, para ele funcionar, é fundamental que a gente reúna pessoas de diversas áreas e funções para que sejam diretamente envolvidas em determinado problema que a gente queira solucionar. Porque a diversidade de pensamento é fundamental. Mas então, como a gente pode, desse conceito de Design Thinking, aplicar nas áreas de serviços de tecnologia ou nas empresas de tecnologia? Bom, como a gente está falando aqui de uma maneira estruturada de solucionar algum problema ou criar algum tipo de inovação, usando o Design Thinking, eu não posso deixar de citar que o Design Thinking sugerido, na maioria dos casos, possui 5 etapas para que você chegue nessa solução. Para que fique um pouco mais claro o conceito, eu vou explorar a definição daquela etapa, o que ela contempla, quais ferramentas a gente pode usar para executar tal etapa, e vou exemplificar com um caso da vida real para ficar um pouco mais claro. O exemplo que eu vou usar aqui é de um serviço de tecnologia essencial dentro de uma empresa fabricante de bebidas. Mais especificamente, falando do sistema de pedidos de venda, que obviamente é super crítico para a empresa. Então vamos lá, o contexto é o seguinte. O gerente de suporte, ou Service Desk, identificou que os vendedores na ponta, responsáveis pela receita da nossa empresa, estão reclamando com muita frequência de lentidão no sistema de pedido. Muitos tickets abertos em relação a esse tema. Ou seja, o bate-papo de corredor ou o que ele ouvia das equipes de vendas e dos usuários se confirmou quando ele olhou o sistema de gerenciamento de serviços e percebeu os chamados que estavam abertos. A partir daí, a área de tecnologia foi conversar com a área de negócio e percebeu
que era preciso realizar uma rápida mudança no sistema para ser mais veloz, mais simples, porque inclusive alguns vendedores estavam chegando ao ponto de substituir o sistema e a aplicação por boletas e notas fiscais em papel. Isso naturalmente vai fazer com que a produtividade da equipe de vendas caia, venda menos, demore mais para liberar o pedido e a entrega para o cliente, piora a experiência do cliente comprador de bebida com o nosso atendimento comercial e, em muitos casos, os caminhões de entrega ficam parados mais do que o necessário, aguardando a liberação do sistema para executar as entregas. Percebe a cadeia que está sendo prejudicada? Decide-se, então, usar o Design Thinking para resolver esse problema. Vamos lá. Etapa número 1. Exercite a empatia. É preciso entender aqui o que o nosso usuário ou o nosso cliente de tecnologia realmente precisa. E para isso, a gente precisa se colocar no lugar dele de fato. Essa etapa, por ser core no processo de Design Thinking, pode ser dividida em duas fases: definição da persona e criação do mapa de empatia. Para quem já é familiarizado com alguns conceitos de marketing, persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre o comportamento e características demográficas dos seus clientes e usuários. Traz também uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, sonhos, preocupações e etc. Trazendo para o nosso mundo de tecnologia, a persona é igual ao perfil do nosso usuário. Para a gente definir essa persona, é necessário que a gente faça um exercício em campo. Para isso, você pode utilizar algumas técnicas ou ferramentas. Uma delas, por exemplo, são as ferramentas de observação, que, como o nome já diz, é observar. Vá até o seu cliente ou usuário e tente entender como ele se comporta diante dos problemas de tecnologia apresentados. E faça anotações, sempre de maneira silenciosa, sem alarde, sem grandes críticas, apenas observando. E, por favor, sem ficar com raiva do usuário nessa hora, hein? Uma outra ferramenta importante são as entrevistas. Você pode conversar com técnicos que atendem esses usuários e clientes, líderes da central de serviços de TI que também atendem esses clientes, mas principalmente os usuários e clientes finais. Ou seja, você não precisa ter apenas uma persona. Geralmente, em problemas de serviços de TI ou ações de inovação, você pode ter mais de uma persona, tanto do lado do usuário e cliente, como do nosso lado do departamento de TI com os técnicos. Pois todos estão envolvidos nessa busca incessante pela solução de algum problema. Então, olhando para a nossa fábrica de bebidas e nosso exemplo real, as personas que a gente pode definir, por exemplo, são a persona do usuário ou cliente da solução, que seria, no nosso caso, o vendedor externo, que atende estabelecimentos pequenos e médios, tem no mínimo 10 anos de experiência na área comercial, possui curso superior completo, salário de 5 a 8 mil reais por mês, porém ele pode dobrar o salário se ele bater meta 10 meses dos 12 meses do ano. Ele não tem grande apreço ou paixão por tecnologia e inovação, mas ele quer que os sistemas de vendas funcionem para que a tecnologia ajude eles a bater a meta. Geralmente é um profissional bastante ocupado e que se importa com o bom relacionamento interno na empresa com seus colegas e também preza pelo ótimo relacionamento com os seus clientes. Uma segunda persona que a gente poderia traçar aqui, que faz parte dessa solução, é o analista de suporte. Essa persona é um profissional analítico que tem no mínimo 3 anos de experiência na área, possui ensino médio completo, alguns cursos e certificações técnicas e, em boa parte, curso superior completo também. É um salário médio de 2 a 5 mil reais por mês e é um perfil que gosta muito de inovação. Além disso, gosta de ajudar as pessoas a resolverem problemas através do seu conhecimento técnico. Ele sonha em ser proprietário de uma startup ou ter a sua própria empresa de tecnologia. Precisa desenvolver mais soft skills para poder evoluir o trato com os clientes e, finalmente, ser um profissional de TI que se importa com a experiência do seu cliente. E gosta de ler e estudar nas horas vagas. Legal, definimos as personas. Agora a fase 2 da primeira etapa é a criação do mapa de empatia. Aqui nessa fase, trabalhamos o que a sua persona pensa, diz, faz e sente. Aqui nesse mapa, a gente consegue identificar diversas questões, como tipos diferentes de reclamação, comentários, problemas, etc. Aqui no mapa da empatia, é preciso que a gente trace a jornada real do nosso usuário com o nosso serviço e olhar em cada fase nesse mapa, ou os touch points dessa jornada, o que a nossa persona faz ou executa, o que ela pensa e como ela se sente nesse processo todo. Nesse exemplo que a gente tem citado,
A jornada da nossa persona ou das personas engloba desde o momento que ele abre o sistema ou aplicativo no seu computador ou no seu celular, aquele aplicativo de pedido de vendas, lembra? E então executa uma série de ações dentro desse sistema que faz parte da jornada dele, com a nossa área de tecnologia. Como, por exemplo, preencher dados de cliente, usar o scanner de código de barras, preencher formulários, até o momento de emitir uma nota fiscal, por exemplo, ou liberar o caminhão para entrega dos produtos, geração de relatórios, entre outros. E a gente sabe que a qualquer momento, seja uma dúvida ou até um problema ou incidente dentro dessa plataforma, ele vai entrar em contato com a gente. Ele vai chamar a TI e o suporte. E foi então, desenhando essa jornada e olhando esses touch points, que a gente identificou que a principal reclamação dele, dentre toda essa usabilidade, era a tal da lentidão. Mas a gente pôde constatar que não era propriamente do sistema em si, mas sim da quantidade de telas, informações e etapas que a nossa persona precise enfrentar para conseguir efetivar uma venda. Isso faz com que o nosso usuário ou persona ache o sistema lento. Mas, na verdade, a forma como ele foi desenvolvido e disponibilizado está atrapalhando os negócios. Esse passo a passo todo está satisfazendo áreas de compliance e áreas financeiras com essas informações, mas não está satisfazendo a área de negócio, que ficou muito lenta. Para finalizar um pedido de venda, por ser core business, tem que ser muito mais rápido. Então, pessoal, quando a gente calça o sapato do nosso usuário e entende de fato qual que é o problema dele, e depois a gente mapeia isso dentro de uma jornada, fica muito mais fácil de encontrar qual que é o real problema e aonde a gente vai ter que atuar. Porque lembre-se, o usuário não é técnico. Para eles, lentidão não interessa de onde vem. Cabe a nós realizarmos esse passo a passo, conseguirmos achar a melhor solução, que é o que a gente está olhando aqui nas etapas. Então, indo agora para a etapa 2, nós vamos definir a necessidade da persona. Então, nesse ponto, a gente transforma o exercício da empatia que a gente acabou de fazer em insights. Aqui a gente começa a delimitar o problema que será resolvido. Nessa jornada real que a gente mapeou e o sapato que a gente calçou do nosso usuário, a gente pôde conhecer os famosos pain points, ou pontos de dor dentro dessa jornada. E para que a gente possa resolver esses pontos de dor, com insights para a gente buscar essa solução, é importante que esses insights sejam tecnicamente possíveis de serem executados, de fato o usuário aprove e ele deseje essa solução, e que seja financeiramente viável também, senão não adianta nada. Então, trazendo esse conceito, essa etapa 2, para o nosso exemplo real, temos as seguintes necessidades identificadas e definidas. Diminuir a quantidade de telas e informações a serem preenchidas pela nossa persona ou usuário, reduzindo o tempo de venda em loco em 60%. Uma outra necessidade é garantir a velocidade de liberação do pedido para entrega melhor em 50% do tempo, porque isso naturalmente vai fazer o nosso cliente mais feliz e recebendo mais rápido. Precisamos confirmar que essa mudança no sistema, que está sendo prevista agora, não terá nenhuma necessidade extra de orçamento ou budget extra da área de TI. E precisamos também garantir que as informações enviadas continuem sendo satisfatórias para a área de compliance. Porque vamos combinar, né, pessoal? Não adianta a gente cobrir a cabeça e descobrir o pé. Bom, uma vez com esses insights e necessidades levantadas, podemos partir para a etapa 3, que é o processo de ideation ou ideação. Basicamente, esse processo consiste em criarmos ideias em prol de buscar soluções para essas necessidades identificadas no passo anterior. Tem um conceito aqui, pessoal, que é muito importante. Não confunda brainstorming com o processo de ideação. Porque dentro do conceito de design thinking, o ego fica de lado. Não tem espaço para quem quer ser melhor ou para qualquer tipo de soberba dentro de uma reunião de ideação. Em uma reunião comum de brainstorming, por exemplo, geralmente algumas vozes hierarquicamente mais fortes ou pessoas mais extrovertidas acabam levando vantagem, porque não existe uma ordem ou uma regra. E aí, nesses casos, pessoas mais tímidas muitas vezes não contribuem e ideias incríveis ficam represadas. Então é importante que você dê voz a quem é mais tímido. Incentive a participação uniforme, porque nesse momento você vai distribuir post-its ou um pedaço de papel para cada pessoa que está participando do processo de ideação. Lembra? São pessoas de várias áreas, funções e cargos diferentes. É hora de colocar em prática a diversidade de pensamento. O mediador ou facilitador, ou design thinker, tem que prestar muita atenção, evitar qualquer tipo de julgamento, manter sempre um clima igualitário entre as pessoas e incentivar para que eles coloquem no papel nos post-its o que eles quiserem.
Depois disso, eles entregam esses post-its ou essas anotações para o facilitador, e aí então cada um deles vai ter o seu momento de fala com um tempo pré-determinado, exclusivo e único, para expor um pouco da ideia que ele desenhou, sem interrupções ou críticas. Aí sim, você vai conseguir entender o tamanho do resultado que essas práticas vão te trazer. Depois da exposição de ideias, debata uma por uma. Conecte as ideias, use como sinergia. Você pode usar ferramentas como grade de priorização para começar a selecionar as ideias que vão à frente em busca de resolver os pain points ou os pontos de dor. Basicamente, as ideias mais fáceis de serem implementadas, juntamente com a avaliação financeira para a aplicação de tais ideias, combinado com a relevância para a persona, serão os principais critérios combinados para que o time decida entre usar ideias A, B ou C. Aliás, falando na nossa persona, vamos trazer de novo o nosso exemplo real para essa etapa, que seriam ideias como unificar o banco de dados do CRM diretamente no sistema de pedidos de venda, para que a gente consiga diminuir o tempo do vendedor ao preencher dados, excluir a necessidade de coletar dados que não conste na nota fiscal ou que não são necessários para a nota fiscal. Ou seja, informações que no fim são inúteis para a venda e só atrasam o nosso atendimento. Criar um dashboard e atualizado em tempo real entre as áreas comerciais e logística, para que a entrega seja preparada de imediato após a venda. Fazer um upgrade na capacidade de processamento do servidor que hospeda o sistema. Nota fiscal deve ser enviada ao cliente e, ao mesmo tempo, deve ser enviada para a área de compliance. E assim a gente diminua a necessidade de uma coleta excessiva de dados. E, por fim, criar um canal de suporte VIP para esse vendedor volante, ou seja, vendedor que está na rua ou na linha de frente, resolver problemas gerenciais relacionados à venda ou faturamento quando ele está na frente do cliente. Bom, legal, pessoal. Estamos quase lá. Já exercitamos a empatia profundamente, definimos hipóteses e problemas, tivemos os insights para poder resolver esses problemas, passamos pelo processo de ideação, que é montar ideias para já buscar essa solução que a gente está atrás, e agora vamos para a quarta etapa, que é a criação do protótipo. Basicamente, o protótipo é transformar todas essas ideias em passos para executar uma solução. Basicamente, é a simulação do produto final. No nosso exemplo da vida real, precisaremos basicamente desenvolver um passo a passo de como funcionaria o desenrolar dessa solução, executando as ideias desenhadas. E assim, simular aos envolvidos e responsáveis pela produção, atualização ou customização do sistema, como essas ideias aconteceriam na prática. Porque assim, ao desenvolver uma solução e chegar a um protótipo na nossa mão de fato, podemos ir para a próxima etapa, que é o teste. Então, etapa 5, testes. Precisamos testar exaustivamente os protótipos da solução com as pessoas ou nossas personas. Essa etapa de testes é essencial para que a gente consiga achar a solução adequada e tem o objetivo de entregar para o nosso usuário ou cliente para que eles possam usar e apresentar os feedbacks. Na nossa empresa de bebidas, que usamos como exemplo, conseguimos, depois de 2 rodadas de feedbacks e revisões, disponibilizar para a equipe de vendas o aplicativo de pedidos de venda mais enxuto, com menos telas, mais rápido e com algumas integrações que a gente precisava fazer. Ou seja, utilizamos o que a gente tinha dentro de casa para também não estourar o budget. Dessa forma, a gente conseguiu aumentar a produtividade dos vendedores, diminuir os chamados críticos no suporte e, no fim, melhorar a vida das pessoas, que é o que o Design Thinking propõe. O processo de Design Thinking, ele consegue criar uma sinergia única entre solucionador e solucionado. E o usuário se sente corresponsável por tudo aquilo que está sendo proposto e executado, com base no que ele mesmo te demonstrou quando você estava definindo a persona e os observando em suas operações. Então, como conclusão, o Design Thinking, no fim das contas, é um mindset. É uma questão cultural de uso. Porque uma vez, sim, essa cultura do Design Thinking implementada, você passa a viver continuamente a filosofia. Então, use a empatia para buscar os seus melhores resultados e sempre tenha em mente que com o Design Thinking resolveremos os problemas humanos em primeiro lugar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema, dos conceitos, das correlações que a gente fez aqui, das comparações. Vou deixar aqui uma série de links para que vocês cliquem e leiam outros artigos relacionados ao tema que estão no nosso blog e em outros lugares. Mas, pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Fui.